Estamos na Red Zone, seus loucos pro futebol americano. Como é que vocês estão? Como passaram desde o último vídeo? Vocês estão bem? Aqui em casa, em Rondônia, tudo bem, graças a Deus. Tá quente, mas choveu. Isso aí tá ótimo demais. E a gente falou no último vídeo sobre UFL, a nova liga que começou, que juntou aí XFL com USFL, mas hoje não tem jogos da liga no meio de semana. Vamos falar sobre as notícias da NFL e dessa Free Agents que deu aquela mornada, mas ainda tem algumas coisas interessantes para a gente tratar aqui. Então, se preparem para o vídeo, deixem seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho da notificação para você receber as notícias dos próximos vídeos aí no seu feed. E aproveitando, já vai deixando seus comentários aqui na aba de comentários do YouTube e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles venham conhecer também o canal e para que o futebol americano cresça junto com os canais de NFL no Brasil. E tá crescendo rápido, hein? Tá crescendo bem. Já fizeram tudo isso? Estão prontos pro vídeo? Solta a vinheta! Vamos começar aí com notícias gerais da NFL, porque a liga aumentou o prazo para as trocas na temporada regular. A famosa trade deadline, que antes terminava na semana 8, agora ela vai terminar na terça-feira seguinte, após a semana 9. Ou seja, vai ter praticamente aí uma semana e pouquinho a mais de possibilidades de conversa entre os times para trocar seus jogadores. Isso vale para jogadores com contrato e trocas. E essa troca agora pode ser feita com uma semana e alguns dias a mais, a partir da semana 9. Além disso, nessa reunião que aconteceu agora em março, entre os donos da franquia, eles também aprovaram um terceiro desafio. Esse terceiro desafio já existia antes, essa possibilidade. Mas para o head coach conseguir o terceiro desafio, ele tinha que ter sucesso nos dois que ele já tinha direito durante o primeiro tempo e nos dois que ele tinha direito no segundo tempo. Então, se ele acertou os dois, ele ganha o direito ao terceiro desafio. A partir de agora, se ele acertar apenas um, se ele conseguir sucesso em apenas um dos dois desafios que ele tem, ele já tem direito ao terceiro desafio durante o tempo de jogo. E mais outra mudança que foi aprovada foi o kickoff, que vai muito mais naquela linha do kickoff da XFL, da extinta XFL, agora a UFL, onde você não tem mais os jogadores saindo ali da linha de 35 jardas junto com o kickoff, chegando numa velocidade imensa, trombando aí com um jogador retornador. Agora eles vão ter uma posição fixa, mais próxima do meio de campo. O chute sai da linha de 20 jardas, se eu não me engano, e a bola não pode entrar direto na end zone. Seria aí um touchback na linha de 40 jardas. Ela não pode chegar antes da linha de 20 jardas, porque senão vai ser também touchback. A bola começa na linha de 40 jardas. E o jogador é obrigado a retornar. Agora vai ter uma vantagem. Como os jogadores saem parados de praticamente a mesma distância, eles não vão chegar com aquela velocidade gigantesca em cima do retornador, possibilitando aí mais facilidade para o retorno, mais agilidade nas mudanças de direção para fazer este retorno, o que possibilita também o uso de jogadores mais estratégicos para tal, sem precisar colocar jogadores mais fracos para fazer esse tipo de trabalho, podendo colocar jogadores mais, vamos dizer assim, gabaritados, né, os jogadores de mais estirpe no futebol americano, para fazer esse tipo de jogada. Por exemplo, no 49ers, colocar aí o Deebo Samuel para fazer os retornos, coisa que ele só fazia quando o retornador oficial estava machucado, porque agora em tese vai facilitar a vida deles com possível menor incidência de contusão, principalmente por concussão, e isso é importante para a liga. E agora, continuando nas notícias mais gerais, vamos falar agora um pouco de casos de polícia, o que não é muito legal, mas que infelizmente toda a free agency acontece com algum jogador de certa importância em algum dos times. Primeiro, vamos falar aí do caso que aconteceu em Dallas com um wide receiver dos Chiefs, o Rashee Rice, que está sendo procurado pela polícia, ou estava sendo procurado pela polícia, já que ele foi encontrado para prestar depoimentos por causa de um possível envolvimento num acidente de racha, onde dois carros que disputavam uma corrida em uma das avenidas ali da cidade de Dallas, na região onde ele viveu e cresceu, e ao perderem o controle envolveram mais 4 carros no engavetamento. Não aconteceu graves ferimentos, nem mesmo ferimentos fatais,
mas foi uma burrice gigantesca feita por ele, ou que pode ter sido feita por ele. Ele já se entregou, ele disse que vai colaborar com a polícia, deixar seus depoimentos, falar sobre o que aconteceu direitinho, esclarecer tudo. Agora resta nos acompanhar o que vai acontecer no decorrer dessas investigações. Mas seria mais um caso de jogador se achando otal dentro de um carro atrás do volante. Infelizmente isso acontece. E da outra fatalidade já relatada na semana anterior, o cornerback Cameron Sutton, agora ex-Lions, finalmente se entregou à polícia 24 dias após o mandado de prisão por violência doméstica por estrangulamento ou por sufocamento ter sido expedido contra ele lá na Flórida. Isso lá no dia 7 de março. Ele se entregou no dia 31 de março, 6 dias após o seu advogado dizer que ele iria se entregar. Ele foi autuado ali por volta das 21 horas do horário de Brasília, neste domingo 31 de março, lá num presídio em Tampa. Agora, com certeza, é esperar o julgamento, só que esse tipo de crime no estado da Flórida é um crime de terceiro grau. Então, muito provavelmente ele vai pegar aí alguns anos de prisão e talvez quando saia não tenha mais a possibilidade de voltar como jogador de futebol americano. Pelo menos não na NFL. Vamos agora falar da franquia do Jacksonville Jaguars, que renovou o contrato com o linebacker Foyesade Olokun por mais 3 anos, 45 milhões de dólares, sendo aí 22,5 milhões totalmente garantidos. Um bom contrato para um muito bom linebacker, que pode aí render ainda bons frutos para a franquia de Jacksonville. E continuando a nossa maratona aí pela Flórida, vamos falar um pouco do Miami Dolphins, que renovaram o contrato com o running back Raheem Mostert por 2 anos, num valor até 9,075 milhões de dólares, sendo 3,71 garantidos. O running back, nos seus 31 anos, idade que já é considerada aí alta para a posição, ele foi e tem sido uma peça importante para o ataque do Miami Dolphins. O contrato é ainda muito bom porque são 2 anos com valores baixos, principalmente se a gente for levar em consideração aqueles últimos protestos, as reclamações dos running backs quanto aos seus salários e a sua valorização. O Miami Dolphins fez um ótimo acordo com o Raheem Mostert, porque querendo ou não, até mesmo garantido é de baixo valor para os padrões NFL. Não é um valor estratosférico em se tratando de um running back com 31 anos que ao fim do contrato terá seus 33 anos. Agora vamos lá para Dallas novamente, mas agora vamos falar do time do Dallas Cowboys, que segundo o Ian Rapoport, não dá indícios de que vai renovar com Dak Prescott. Jerry Jones aí, que tinha dito na semana anterior aí, que eles não estavam tão preocupados com as baixas que o time teve, porque eles têm Dak Prescott para ganhar um Super Bowl, parece que confirma aquilo que muita gente sabe, o que se passa na cabeça de alguns donos ou general managers dos times, que quando fala que não, esse jogador é prestigiado, ele é bom, coisa e tal, nada mais é do que apenas uma cortininha de fumaça para esconder o real interesse em cima daquele jogador. Pode ser interesse de aumentar contrato, ou, se fosse no futebol, de vender mais caro, ou então de trocá-lo, ou então de não renovar o contrato, como é o caso do Dak Prescott. Isso vai acontecer de fato? Não é oficial, não é dito, não vamos renovar, pronto, acabou. Passa a sensação de que eles não querem a renovação com o Dak Prescott. Dak Prescott, nesse último contrato que ele assinou com os Cowboys, ele colocou aí uma cláusula de não troca e uma outra cláusula de não franchise tag, ou seja, ele não pode ser tagueado no ano que vem, quando o contrato se encerra. Ou seja, ele iria para o mercado livre, leve e solto. Para o Dallas Cowboys é um problema? Difícil dizer, porque o Prescott está lá há tanto tempo, ele está ali como titular, se não me engano, desde 2016, 2017, ele está ali há tanto tempo que Jerry Jones hoje tem tanta consideração pelo jogador, que é difícil dizer que não exista a possibilidade de renovação. Afinal de contas, o ano ainda não acabou. O ano oficial da NFL mal começou. Então, tempo para conversar sobre uma renovação, o time tem. O quarterback vai querer renovar de acordo com as regras que a casa vai querer colocar para cima dele, só o tempo para dizer. Porque a gente não sabe que tipo de contrato Jerry Jones ofereceria para o Dak Prescott. A gente não sabe
se Dak Prescott estaria disposto a aceitar qualquer contrato. Então, só o tempo para dizer. Mesmo se tornando free agent, o Dak Prescott ainda vai custar 40 milhões em void years. É aquele dinheiro que eles estendem, aquele cheque predatado que eles colocam aí mais para frente do contrato só para aliviar a folha de pagamento, né, o salary cap, o que é muita coisa. Mesmo fora do time, por ser free agent, se isso acontecer ano que vem, ele ainda vai dar um gasto gigantesco para a franquia. É um preço a se pagar para você tentar dar o seu all-in, né? Coisa que Jerry Jones prometeu e não está acontecendo no Dallas Cowboys nesse momento. Indo agora lá para Pittsburgh, vamos falar dos Steelers, que logo após a mudança da regra do kickoff, lembra, a gente comentou logo no início do vídeo, o time se movimentou no mercado e contratou Cordarrelle Patterson, ex-Falcons, que foi draftado pelo time de Atlanta como wide receiver, mas que hoje também atua como running back e retornador, visando obviamente ter mais produtividade, maior amplitude nos retornos da franquia com a nova regra de kickoff. O acordo fechado conta com 2 anos de contrato e 6 milhões de dólares para o atleta. Foi um bom movimento, já que Cordarrelle Patterson, grandão, alto e ágil, pode facilitar muito a vida de retorno do time de Pittsburgh, porque ele pode facilmente, às vezes, quebrar tackles por conta do seu tamanho. Lembrando que com a nova regra, não é necessário você ter os gordões nas linhas de frente ali para proteger a posse da bola ou evitar o retorno da bola. Então nós vamos ter aí, em tese, jogadores talvez mais leves que podem ser mais facilmente derrubados. E Cordarrelle Patterson tem corpo e força para fazer isso. Pode ter sido um dos melhores movimentos do Pittsburgh Steelers nessa temporada. Indo agora para Nova York, vamos falar da franquia do lado da EFL nova-iorquina, que é o Jets. A franquia nova-iorquina aí da EFL informou que, caso o Zach Wilson não seja trocado, poderá permanecer no elenco. Errar é humano. Permanecer no erro é burrice. A burrice não é a falta de conhecimento. A burrice é achar que fazer a mesma coisa o tempo todo, uma hora vai dar certo. Mesmo quando esse tempo todo vem dando errado. Esse front office dos Jets está dando, acho que, muito desgosto para sua torcida. Fizeram um monte de movimentação no passado, Aaron Rodgers, wide receivers, estão trazendo um monte de OL para proteger o Rodgers, provavelmente vão buscar mais OLs no draft para proteger o Aaron Rodgers. Ok, nisso eles podem estar indo bem, mas manter um jogador como Zach Wilson no elenco, como diz o Anthony Curti, quarterback ruim, atrai chance de jogo. Aliás, não só o Curti, o Rafael Bellatini também fala muito isso. Quarterback ruim atrai oportunidade de jogo. Eu quero que o Rodgers se contunda para que o Zach Wilson jogue? De jeito nenhum, eu quero jogos bons. Eu não quero outro time dos Jets jogando com um time que estava indo muito bem, só que tinha um quarterback que era muito ruim. É ruim. Manter o Zach Wilson pode ser o maior tiro no pé deste coaching staff e deste front office. Robert Saleh, se você tiver que contar com o Zach Wilson novamente como titular em parte desses jogos, se considera um head coach demitido no ano que vem. A franquia nova-iorquina também fez um outro movimento muito interessante, desta vez para sua linha defensiva, trazendo o Haason Reddick, defensive end que pertencia aos Eagles, por uma escolha condicional de 3ª rodada, que dependendo dos cumprimentos dos acordos, pode virar uma escolha de 2ª rodada, mas não desse ano, não do ano que vem, de 2026. 2026? Por que uma escolha tão distante por um jogador que se mostrou tão importante para uma linha defensiva como a dos Eagles nos últimos anos? E o Reddick, ele foi importantíssimo. Até mesmo nesse último ano, que não foi o melhor dos anos dos Eagles, mesmo com tanto de vitórias que eles tiveram, teve seus deslizes, mas o Reddick, ele foi importantíssimo nessa linha defensiva. Por que esse tipo de jogador foi trocado por um valor tão baixo? Tão baixo entre aspas, 3ª, possibilitando uma 2ª rodada aí, não é um valor baixo.
Mas de 2026, será que existe alguma coisa importante que os médicos ou o coaching staff de Nova York não viu, coisa que os Eagles já viram e prestaram atenção? Só os anos seguintes para a gente saber. Vamos acompanhar o Reddick nos Jets. Trocou um time de verde para outro time de verde. Só que dessa vez um time que talvez esteja muito mais pronto para avançar, caso o Zach Wilson não precise jogar. Vamos lá para Denver agora falar um pouco dos Broncos, que fechou o contrato com o wide receiver Josh Reynolds, ex-Lions agora. Ele fechou um contrato aí por 2 anos, até 14 milhões de dólares, conforme reportou Adam Schefter da ESPN estadunidense. Um outro bom movimento nesta off-season, visando fornecer aí um ataque um pouco mais consistente para o futuro quarterback da franquia. E sim, eu creio que o Denver Broncos escolherá algum quarterback, principalmente tentando fazê-lo no primeiro round. Fazendo o segundo round pode trazer alguma coisa boa? Até pode, só que mais duvidosa para a posição. Mas como o draft não é certeza alguma, nem de primeira nem de 7ª rodada, vamos aguardar e ver os movimentos. Mas uma coisa é certa, eles não vão começar com Jarrett Stidham, porque insistir com Stidham como quarterback titular é meio que buscar as primeiras colocações do draft no ano que vem, e talvez a classe de quarterbacks do ano que vem não seja tão boa quanto esta. Vamos agora migrar um pouquinho aí para a Carolina do Norte, na cidade de Charlotte, falar do Carolina Panthers, que assinaram com o veterano pass rusher Jadeveon Clowney, ex-Ravens, num contrato de 2 anos e 20 milhões de dólares, segundo Adam Schefter. Mas de acordo com o Rappaport, da NFL Network, o acordo pode chegar até 24 milhões com incentivos, uma boa aquisição, apesar de suas dúvidas a respeito do jogador. Afinal de contas, a idade, contusões, coisa e tal, pesa muito na questão. Só que, estando saudável e ele se mantendo ativo com a qualidade que ele tinha alguns anos atrás, fazendo seus sacks ou ajudando o time, colaborando com os demais para que eles consigam pressionar muito melhor o quarterback adversário, foi uma contratação pelo menos considerada boa. Pode não ter sido a melhor, mas muito boa. Vamos agora lá falar um pouquinho dos 49ers migrando aí para Santa Clara, São Francisco, lá na Califórnia. O CEO do São Francisco 49ers, o Jed York, deixou claro que está ciente de que o próximo contrato do Brock Purdy poderá alcançar valores recordes na NFL. Isso segundo informou o Ken Eman, do The Mercury News. Hoje o quarterback de Santa Clara ele recebe aí, em média, aproximadamente 934 mil dólares anuais. Muito inferior, por exemplo, a um Patrick Mahomes, um Joe Burrow da vida. É o contrato de calouro ainda e tem pelo menos mais um ano tranquilo aí, com Brock Purdy jogando aí com baixos salários, podendo reforçar outras áreas do time. Mas quando forem renovar, Jed York já espera um dos maiores contratos. E segundo ele, é uma dor de cabeça que todo GM gosta de enfrentar quando o quarterback é bom. Espero que Brock Purdy continue mostrando, talvez, ser digno desta moral que ele tem ganhado, tanto dos torcedores quanto do próprio time. Já o Eric Armstead, agora ex-49ers, atual Jacksonville Jaguars, se pronunciou no podcast Third and Long quanto à sua saída dos 49ers, e lá ele falou que ele se sentiu meio que desrespeitado pelo contrato, pelo ajuste contratual que o 49ers ofereceu para ele, depois de tantos anos na franquia, fazendo o que ele fez pela franquia. Ele começou como defensive end, migrou para o miolo da linha defensiva, se tornou um jogador muito eficiente contra o jogo corrido, e sim, talvez pelo histórico dele, ele merecesse algo até melhor do que ele tinha já no contrato. E ele achou bem desrespeitoso o que foi oferecido, cerca de 1 ano aí e 6 milhões de dólares, podendo chegar a 8 milhões com incentivos. Sendo que lá no Jacksonville Jaguars ele assinou um contrato de 3 anos e 43,5 milhões de dólares, sendo aí mais de 20 milhões totalmente garantidos. O que dá uma diferença na moral que ele tem com o time e que ele entende que deveria ter tido lá em Santa Clara. Tá certo, ele talvez merecesse esse contrato. O porém do Armstead é que nos últimos 2 anos ele jogou apenas 13 jogos. Vamos lá, são 17 jogos, de 34 ele jogou 13. As contusões estão começando a complicar a disponibilidade dele. E disponibilidade é uma habilidade.
Além disso, uma das contusões que o tiraram desses jogos foi uma fascite plantar, que é uma contusão que incomoda demais o pé. É algo que não tem cura, ela é crônica, ela só é tratável. E a mesma contusão que, vamos assim, dificultou o final da carreira de Peyton Manning. Por isso os 49ers entenderam essa redução drástica no contrato dele, ele achou desrespeitoso e preferiu se tornar um agente livre. Foi contratado pelos Jaguars. Eu não desejo o mal dele nos Jaguars de jeito nenhum, tenho uma gratidão gigantesca pelo que ele fez no 49ers. Eu espero que os Jaguars consigam o melhor dele, mas que eles possam entender também que eles têm a possibilidade de que ele não jogue tanto pelo time. É um contrato arriscado que eles fizeram com o Armstead. E para encerrar, o Aiyuk, ele não tem nada acertado ainda com os 49ers. Ele já desmentiu, assim como o próprio 49ers desmentiu as notícias de possíveis trocas de outros times. Não quer dizer que não exista interesse, mas segundo repasses de dentro lá da franquia, nenhum time procurou ou ofereceu qualquer coisa por Brandon Aiyuk. Mas Brandon Aiyuk também não quer ganhar um salário considerado aí baixo pelos jogadores na atualidade. Ele tem demonstrado evolução, melhor produção ano após ano, e ele sim está merecendo um contrato bom. E ele não quer receber menos do que Deebo Samuel ganhou 2 anos atrás. Ele quer pelo menos aí seus 29, 30 ou até mesmo um pouco mais de 30 milhões de dólares por ano. Agora resta ao front office, né? Resta aí ao John Lynch prestar atenção em como ele vai fazer esse contrato, como ele vai estender, quanto ele vai colocar de bônus de assinatura, quanto ele vai colocar de void years. Isso tudo aí são detalhes que tem que ser estudado e colocado. Mas uma coisa é certa, o Lynch não pode esperar a Minnesota fechar com o Jefferson, porque vai ser um contrato caro. Aí o Aiyuk vai pedir mais do que o Jefferson, e ele é bom? É, mas ele não é melhor do que o Jefferson. Então o Lynch tem que ser esperto e fechar antes do Minnesota Vikings. E para encerrar o assunto de 49ers e Brandon Aiyuk, para você ter uma ideia dos números dele nesse último ano, foram 75 recepções e 1.342 jardas. Isso só nessa última temporada. E foi o seu maior destaque, a sua melhor temporada. Ele veio evoluindo ano após ano. Ele tem números para justificar o que ele pede. Ele tem o histórico dele para justificar o que ele pede. Como eu falei, resta aí a John Lynch e Companhia Limitada saberem estruturar muito bem o seu contrato para não pesar tanto no cap desse ano e dos próximos anos, porque com certeza nos próximos anos o cap vai crescer. Só que não pode suplantar o possível crescimento do cap para também não dificultar a montagem de futuros times. Essas foram as nossas notícias. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui seu comentário, curta, comente, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos embora para mais um touchdown. Valeu!